Olá pessoal, que a paz do Senhor seja com todos. É uma alegria para nós estarmos juntos mais uma vez e vamos continuar na nossa série Vida Cristã. Então, agora já sabemos orar, agora já vimos adoração, e agora, o que eu faço? O que eu tenho que fazer para continuar na caminhada cristã, para dar continuidade naquilo que eu comecei? Bom, próximo passo que eu vou explicar vai ser o batismo nas águas. Apesar que esses passos podem ser alternados, né, não tem exatamente uma lógica, mas eu vou mostrar vários passos da vida cristã aqui para vocês e a gente vai juntos aqui, biblicamente, tirando o que significa cada coisa. Porque já tem muita gente por aí falando que batismo não é necessário, tudo. Então eu vou mostrar aqui na Bíblia, né, vou mostrar alguns detalhes para vocês, para que possam, né, juntos fazer essa avaliação, tá bom? Possamos juntos compreender melhor isso. Eu vou começar com Marcos, capítulo 16, versículo 16. É muito fácil de guardar, Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui fala do batismo, né? É um dos pontos importantes que fala do batismo, porque é isso que nós estamos buscando agora, né? Por que eu tenho que ser batizado? O que é o batismo? Qual é a lógica disso tudo, tá? O batismo em águas é uma ordenança de Jesus. Aliás, ele deixou duas ordenanças, tá? O batismo e a ceia do Senhor, que da ceia eu falo no outro vídeo, tá? E esse batismo, ele aponta para a nossa união com Cristo. Então, ele é um ato simbólico que aponta para a nossa união com Cristo. Eu vou ler aqui Mateus capítulo 3, a partir do 13, para vocês entenderem, tá? A ida de Jesus ao batismo. Jesus também se batizou, ele se batizou primeiro. Todo o ministério de Jesus era baseado em nos ensinar, em nos dar o exemplo, em fazer para que a gente pudesse compreender. E aqui nesse texto isso fica muito, muito claro, tá? Mateus 3,13. Então Jesus veio a Galiléia, ao Jordão, para ser batizado por João. João aqui é João o Batista, tá? Batista não é um sobrenome dele, é o que batizava, tá? João o Batista. Porque tinha outros João aí na Bíblia, tá? João, porém, tentou impedi-lo, dizendo, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Ele entendeu que Jesus não precisava ser batizado, porque o batismo era para o arrependimento, era um símbolo do arrependimento dos pecados. Como Jesus não tinha pecado, não tinha por que batizar. Mas aí Jesus explica o porquê, né? Eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? João falou para ele, né? E aí Jesus responde, deixe por enquanto, porque convém que façamos assim para que se cumpra toda a justiça. Então, Jesus se batizou simplesmente para nos dar o exemplo do que ele queria que fosse feito. Então, ele quer que nós nos batizemos. Isso é motivo mais que suficiente para que a gente seja batizado. Mas vou mostrar mais para vocês aqui, tá? Acerca disso. Ele mesmo não precisava ser batizado, mas foi, tá? Bom, na verdade, o batismo, vejam isso daqui, tá? O batismo é uma ação simbólica, tá? E pública, né? É uma forma pública da gente falar para as pessoas, dizer para as pessoas que nós temos um compromisso com Cristo. Isso nos liga a Cristo, né? Isso dá testemunho que nós somos de Cristo. Em Gálatas, capítulo 3, verso 26 e 27, que é esses dois que eu deixei aqui para vocês, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, o batismo é uma forma, né, é uma forma pública de demonstrar para o público que nós estamos ligados a ele, né? Aqui fala de revestimento de Cristo, né? Nós nos revestimos de Cristo a partir do momento que nos batizamos e confessamos isso publicamente, né? E fazemos isso publicamente. Em seguida vem esse belo texto de Romanos, Paulo escrevendo aos cristãos em Roma. Ele diz essas palavras, olha, vou ler do 3 ao 5, como aqui no texto, tá? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte?
Então, porque pela morte de Jesus é que nós temos vida, tá? A morte dele nos possibilitou a vida. Então, nós fomos batizados na semelhança da sua morte. Aqui o batismo tem dois símbolos, tá? Dois símbolos importantes. É o símbolo da morte e o símbolo da ressurreição. Os dois se juntam nesse mesmo contexto aqui do batismo, tá? Bom, de sorte que fomos sepultados com ele, né, pelo batismo na morte. Então, veja que o batismo ele compara com o sepultamento da morte. Então, ele só entrou dentro d'água, mas ele está dizendo para os romanos que fomos sepultados com ele pelo batismo, né? Que através do batismo nós fomos sepultados junto com ele. Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida, tá? Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Então, se nós morrermos juntamente com ele, também seremos ressuscitados. Isso é um símbolo da operação maravilhosa de Deus, que ele vai continuar operando, né? Aqui ele já está operando, mas ele vai continuar operando na vida do cristão, daquele que nele confia, porque agora nós somos ligados a ele. Então, o batismo é um ato simbólico e importante, tá? E assim, então, vamos esclarecer um pouquinho mais. Olha aqui no texto, esse texto de cá. Na imersão, o batismo simboliza o sepultamento da natureza pecaminosa e anterior. Então, toda a nossa natureza pecaminosa foi sepultada. Agora, então a imersão é quando você entra dentro da água, quando você desce as águas, tá? E na emersão, que é quando você sai lá de dentro da água, o batismo significa também a participação na ressurreição de Cristo, conforme nós lemos ali em Romanos, tá? Então, aqui no batismo junta dois símbolos importantes: o sepultamento da nossa natureza pecaminosa e a ressurreição que vai acontecer conosco nos mesmos moldes que aconteceu com Jesus, porque ele ressuscitou primeiro e está à destra de Deus, sentado, e vai interceder por nós, e também nós seremos ressuscitados na semelhança do que aconteceu com ele, conforme nós lemos no texto bíblico, tá? Bom, então vamos recapitular, isso aqui é importante, tá? Para dar valor ao texto, valor ao símbolo, valor ao ato, né? Batismo é um ato público, visível e de fé. Então a pessoa tem que crer para que ele possa ir lá, né? Isso não lava os pecados, porque nós fomos perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Isso não é um ato físico de limpeza, não é um banho espiritual que nós tomamos para limpar. É um símbolo do sepultamento, porque aceitamos Jesus, fomos perdoados por ele, agora sepultamos a velha vida, sepultamos o velho homem no símbolo, nas águas do batismo, tá? Bom, veja, 2 Coríntios 5, 17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então, agora com essa nova natureza, com esse novo eu, agora nós somos nova criatura. Nós nascemos de novo. Nós sepultamos a velha natureza pecaminosa lá nas águas do batismo, tá? Bom, para se tornar filho de Deus, o primeiro passo é receber Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, tá? Porque o batismo, vou falar mais sobre isso, não é suficiente para manifestar a salvação. Antes é preciso que a pessoa seja adotada, porque nós temos um caso do unigênito Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Então, Jesus é o unigênito. O que quer dizer unigênito? É filho único de Deus. Então, todos os outros que o receberem pela fé se tornam filhos também, mas filhos adotivos, tá? Nós somos adotados pela fé, pela confiança, por crer no Senhor.
né? Vamos à Bíblia de novo. Agora eu vou aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 5. Só o 5 aqui é suficiente, tá? E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, nós fomos adotados na família de Deus, porque não éramos assim, não éramos e vivíamos longe de Deus. Os nossos pecados nos separam de Deus e estávamos separados de Deus através do pecado. Mas através de crer em Jesus, através de aceitar essa situação, né? Aceitar essa condição, então passamos a ser filhos. E filhos, vocês sabem que filhos são aqueles que têm direito a estar na casa, filhos é aquele que tem direito à herança, filhos é o que tem prerrogativas, os outros são só os outros, tá? Veja o que diz o Evangelho de João, esse é um dos textos mais importantes da Bíblia. João, o evangelista, agora não é o João Batista, capítulo 1, verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos os que creem no nome do Senhor, creem que Jesus é o Filho de Deus, ele passa a ser também Filho de Deus. O verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas de Deus. Então, todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não eram, mas se tornaram pela adoção de filhos operada em Jesus. Então, vamos detalhar de novo o negócio agora. Vamos detalhar um pouquinho mais. O batismo, gente, embora seja um ato importante, né, nós vimos aqui que é a vontade de Deus, que é a vontade de Cristo, porque esses símbolos todos têm uma importância muito grande como testemunho para nós e para as outras pessoas, para nós mesmos e para as outras pessoas de fora, tá? Então, o batismo, embora seja de tamanha importância, que representa essa decisão pública que nós tomamos de seguir a Jesus, por si só, ela não é suficiente para a salvação. A salvação é uma obra que é operada por crer em Jesus. E crer é confiar. Crer não é só acreditar que ele existe, né, no mais puro da palavra. É acreditar que ele existe, é confessar que ele é Senhor, é obedecer à sua vontade, porque se nós cremos que ele é o dono de todas as coisas, que ele é o Filho de Deus, que todas as coisas foram feitas por meio dele, então é lógico que nós devemos obedecê-lo. Então, o crer é profundo, é a gente acreditar nessas palavras e vivê-las, né? Para desenvolver uma fé verdadeira, genuína, é essencial conhecer a palavra de Deus, porque sem conhecer, a pessoa não consegue desenvolver uma fé completa, uma fé salvífica, sem o conhecimento, sem conhecer a palavra de Deus. Isso implica, né, no conhecimento, implica que a fé vai se fortalecendo e se aprofundando através do constante estudo e da reflexão das Escrituras Sagradas. Aí entra duas coisas que nós vamos ver em outros vídeos, né? A igreja, o estudo da palavra, e as escrituras, a Bíblia, tá? Eu vou falar do nosso relacionamento cristão com a igreja e vou falar do relacionamento cristão com a palavra, com a Bíblia, que é outra lição acerca da nossa vida cristã que a gente vai seguindo aqui. Mas antes, deixa eu dizer para vocês que a mensagem central da Bíblia é que crer em Jesus Cristo é essencial para evitar a condenação e para obter a vida eterna. Tem duplas sentido aqui. Esta é a mensagem central da Bíblia, tá? Onde eu evito ser condenado e, de bônus, eu ganho a vida eterna. É essa a mensagem, tá? Veja qual é a pregação de Pedro, do apóstolo Pedro. Agora não é nem um João, nem outro. Agora é o Pedro, tá? Em Atos capítulo 2, verso 38, nós vemos essa grande pregação, esse grande momento de Pedro. E diz-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
Pedro fala mais enfaticamente aqui no motivo de a gente ser batizado, para que os pecados sejam perdoados, tá? Então, é importante o batismo, né, para o perdão dos pecados, porque a partir do momento que eu sou batizado para o perdão dos pecados, então eu posso receber o Espírito Santo também, tá? Bom, eu vou contar uma história para vocês, uma história bíblica, né? Minhas histórias são bíblicas. Atos 16, versículo 33, fala assim: tomando-os, ele conseguiu naquela mesma hora da noite, desculpem, vamos voltar. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões, e logo foi batizado ele e todos os seus. O que é isso que ele está dizendo aqui? Ele estava na cidade de Filipo, na cidade dos filipenses, tá? E lá eles tiveram ali, Paulo e Silas, uma grande surpresa, porque as pessoas da cidade ficaram irados com ele por causa da pregação do Evangelho. Então pegaram Paulo e Silas e mandou açoitá-los, e fizeram-lhes vergões de tanto açoite. E entregaram para esse carcereiro, nós chamamos de carcereiro de Filipe, para que esse carcereiro vigiassem eles ali. E o carcereiro os recebeu lá no cárcere, e colocou eles no cárcere, colocou ali no tronco, nos pés, né? O trecho anterior aí nesse capítulo 16 conta essa história. E estando eles no tronco, ao invés de amaldiçoar e brigar e etc., eles começaram a louvar, começaram a cantar hinos, começaram a buscar a Deus ali, Paulo e Silas. De repente houve um grande terremoto ali, né? O terremoto balançou a prisão e diz que moveu os alicerces da prisão, de modo que as portas todas se abriram, os prisioneiros ficaram todos livres, vamos dizer assim, né? E aquele carcereiro acordou no escuro, ele pensou: agora eu estou morto, né? Os presos fugiu, olhou as portas tudo abertas, e ele tinha que vigiar os presos desapareceram, e agora? Né? Agora ele pegou uma espada para se matar, e Paulo grita lá de dentro: não se mate, estamos todos aqui. Não deixou ninguém fugir, Paulo, né? E aquele carcereiro chegou e ele ficou muito encabulado com essa história. E a história dele está cantando, a história de acontecer o grande terremoto naquele momento, e tudo que aconteceu ali comoveu muito esse carcereiro. E aí o próprio carcereiro ali, já ouvindo o evangelho, fala para eles, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Olha, o Paulo e Silas disseram para ele, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Isso reforça o que eu disse para vocês, que a fé é operada por crer, né? Crendo que se recebe a salvação prometida, preconizada, pregada, ensinada por Paulo, Pedro, João e todos os outros apóstolos, inclusive próprio Jesus Cristo, né? Então, ele pegou aquelas pessoas ali, o Paulo, o Silas, que tinham apanhado, lavou-lhes os vergões, e eles então os batizou ele e a todos as outras pessoas ali. Porque o texto seguinte fala que Paulo foi com Silas para a casa deles, né? Os magistrados mandaram soltar eles no dia seguinte, e eles levaram eles para a casa dele, deu comida para eles, né? Batizou essas pessoas e todos ali foram felizes ali nessa situação. Então, é um caso de batismo, um batismo rápido após a conversão, que operou pela fé, né, a conversão, mas que batizou para que se cumprisse com toda a justiça. Então, é um ato importante, uma coisa importante. E tem a última orientação, que é a orientação de Deus aos ministros, que vão ministrar a palavra de Deus, que vão ministrar nas igrejas, né? Portanto, ide e ensinar a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui está o Senhor Jesus enviando os seus discípulos, enviando os seus obreiros,
e dando uma ordem para eles batizar as pessoas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma ordenança, tá? Então, por isso chamamos esse ato de ordenança, tá bom? Espero que tenha ficado bem compreendido, que todos nós possamos saber o que significa e qual é a importância do batismo para nós, tá? Volto lá na primeira parte que eu falei para vocês, de Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Que Deus abençoe vocês. Até a próxima instrução, em nome de Jesus.